Então eu estava gravando um vídeo, mas não deu certo. Fiquei 1 hora aqui. Quando eu fui passar para o computador já tinha sumido, aí deu um problema. Então, antes eu queria falar uma coisa para vocês, que eu, como coach, né, a gente realiza sessões de coach, onde conversando com a pessoa, com a outra pessoa, é possível tornar consciente alguns problemas que a pessoa ela mesma vai enxergar. A gente só conduz a sessão de coach para que a pessoa enxergue dentro de si os seus nós, numa determinada situação que ela quer resolver, por exemplo. Eu tenho o meu negócio, eu tenho meu grupo musical, mas eu tô ficando sem ânimo, eu tô desanimando, eu não tô mais achando um sentido. Então, na sessão de coach é possível a gente direcionar a pessoa para ela enxergar aonde que está esse nó. Só que para você, eu ofereço uma sessão demonstrativa, porque aí se a pessoa se interessar, se ela vê que deu resultado, ela pode aí combinar outras sessões que seriam pagas. Mas eu ofereço uma demonstrativa para a pessoa ver se surtiu efeito, né? Ela faz a sessão, depois ela vê o que resultou disso daí. Só que, do jeito que estão me procurando aqui, não é possível. Vem pessoas tentando conversar comigo, mas não se identificam. Não dá, eu não aceito, gente. Eu não tenho secretário, o certo seria colocar uma secretária e vocês entrarem em contato com ela. Eu não tenho. Porque eu não estou fazendo muita propaganda, eu não estou investindo dinheiro em propaganda. Então, eu só estou me dedicando aqui a falar sobre Kardec, certo? Que eu acho que é mais importante do que o coach. Eu acho que tem mais necessidade de aprofundamento do que o coach em si. Mas também estou oferecendo uma sessão experimental. Só que tem que se identificar, vai ter que aparecer através de câmera. E o trabalho de coach ele é sigiloso, existe um contrato, né? Antes, se a pessoa quiser, eu posso passar para ela assinar um contrato dizendo do sigilo que é mantido. Por exemplo, pessoa que é muito famosa, ela tem medo de que seja um repórter aqui, que eu sou uma repórter, ou que eu vou espalhar para todo mundo que ela conversou comigo. Então, para isso existe contrato. E no contrato vem uma cláusula que se qualquer coisa que foi falada numa sessão de coach, ela for revelada, eu posso ser processada e ter que pagar por isso. Então, existe um contrato, né? Mas no caso, se a pessoa quer fazer uma sessão experimental, já fica, acho que, explícito que eu estou promovendo essa sessão experimental e aí, em cima disso, se eu fizer alguma né, coisa pública, a pessoa pode me processar. Entende? Então não é isso aqui. Eu tenho mais de 400, não digo vídeos, mas mais de 400 postagens falando a meu respeito do que eu sou. Então a pessoa que vem aqui
quer falar comigo, vem com nome de pessoa importante, mas não se mostra, eu vou deletar. Porque eu não tô aqui brincando, eu não tô aqui para achar namorado, né? Então, tem que ter respeito, gente. Eu tô aqui dando a minha cara, falando do quê? De espiritualidade. Eu não tô aqui brincando, não é uma coisa que eu faço para chamar atenção para cima de mim. Eu acho até que não deveria nem estar falando nada disso. Mas a situação tá tão caótica no mundo que eu, sinceramente, não me sinto bem vendendo coach. Essa que é a verdade. Então, vamos respeitar? Não venha aqui me enganar, nem apareça como fake, por favor, não perca seu tempo, porque eu vou deletar. Se você for a pessoa que está falando que você vai ser deletado, porque tem que aparecer. Eu estou aqui trabalhando. Mesmo se for para falar comigo, eu não estou aqui para outra coisa. Para paquerar? Não. Quer falar comigo? Quer conversar comigo? Achou interessante o que eu estou falando? Ótimo, eu estou aqui, sou todo ouvidos e tenho bastante informação para passar, mas tem que se identificar, certo? Então, esqueçam fakes, por favor, esqueçam de me abordar, tá? Então, agora continuando, esse é o capítulo 11, assuntos financeiros. Então, aqui ela coloca primeiro um salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Daí, nesse salmo, eu comentei, né, no vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz que sumiu, é o seguinte, tinha um senhor que ele é pastor, ele era pastor, ele foi fazer um curso de aramaico com representantes, né, judeus, esqueci o nome agora, os rabinos. E aí ele foi percebendo, ele era pastor, ele foi percebendo que a Bíblia inteira, traduzida do original, falava em reencarnação. Aí ele chegou para o rabino e falou, mas escuta, vocês são reencarnacionistas? Aí ele falou, sim. Ele falou, e por que vocês nunca falam? Ele falou, porque a gente não fala a Bíblia, a gente vive a Bíblia. Que resposta, né? Então, o que aconteceu? Quando ele percebeu isso, ele se tornou espírita, que é, no Ocidente, a religião que é reencarnacionista. E esse salmo, o final dele é: e certamente a justiça e a bondade me seguirão por todas as minhas vidas. Não é por toda a minha vida, é por todas as minhas vidas. Então, no aramaico, você pode dar o significado de plural ou singular. Mas nesse caso aparecia no plural. E aquela palavra, a mesma palavra, pode ser no singular e no plural. Então, obviamente, e em outras partes também, só tinha lógica se fossem no plural, né? Essas mesmas frases. E outras coisas mais que ele foi descobrindo. Então, o que acontece? O que a gente deduz? Que vai lá, você é um representante religioso, você vai lá e lê todas as minhas vidas. Aí você pensa, mas espera, só existe uma vida. Então eu vou colocar do jeito que eu entendi, toda a minha vida. E ele, por conta própria, tirou o S. Eu tenho muita preocupação com essas traduções que eu faço, de qualquer texto, por causa disso. Porque dependendo do contexto, a palavra que você põe, ela pode dar outro sentido e mudar totalmente a visão daquilo que está escrito. Então, esse é o maior problema que eu acho que tem nessas transcrições. Ela foi traduzida, a Bíblia do aramaico original, foi traduzida em 3 línguas. Então, o que você vai esperar?
que você vai esperar disso quando o povo já achava naquela época que tinha que queimar gente estranha? Ele não ia mudar o que estava lendo ali? Ah, não, eu entendi, certo, eu vou pôr o que entendi e não o que estava escrito. Se você ler todas as minhas vidas, você tem que deixar todas as minhas vidas e não tirar os restos só porque você acha que só tem uma. Né? Mas foi isso em vários lances que ele traduziu, depois junto com os rabinos, né, para não falar que foi erro dele, junto com os rabinos, consultando os rabinos em hebraico. É isso aí que tem de erro. E aí, olha, ela coloca outras citações. Antes de começar a falar sobre assuntos financeiros. A bênção do Senhor dá a riqueza e não a faz seguir de sofrimento. Quando a riqueza é abençoada, ela não vem com sofrimento. Isso é Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Então, a riqueza aqui pode significar o quê? Só riqueza material? Sabedoria é uma riqueza, certo? Os dons morais são riquezas. Fidelidade é uma riqueza. Honestidade é uma riqueza, né? Lealdade é uma riqueza. Então, aqui riqueza está em todos os sentidos. Eles não estão tirando, não. A parte material está incluída. Mesmo porque existe essa separação, essa interpretação por causa de uma das citações, né, do Cristo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Isso não quer dizer que você não possa ter dinheiro e não respeitar a Deus. Você pode ter dinheiro e pode ter sabedoria para usar esse dinheiro. Agora, se você tem esse dinheiro, você fica tão apegado nele que você não aceita que você vai ter que deixar isso um dia, aí sim, aí você está amando a Mamon e vai odiar a Deus, com certeza. Porque você não vai querer morrer, você está pegado ali, você não vai querer morrer, você vai ter medo de morrer. Quando você desencarna, você fica com as suas coisas, espiritualmente você fica preso e sofrendo muito mais do que se estivesse no corpo. É um sofrimento total. Às vezes o espírito, para eles aprender que não pode se apegar, ele passa por esse transtorno de filme de macabro. Para dizer bem a verdade, o que é isso? É um filme macabro. Quando você se apega e nada faz você se afastar daquela riqueza material. Isso é amar a Mamon. Agora, se você é uma pessoa sábia, você tem aquele poder, mas você distribui, você constrói a sua volta, você dá instrução, você dá alimentação, você dá trabalho, pronto, você está servindo a Deus e não a Mamon, apesar de ser milionário. Então, é preciso a gente entender as coisas no seu sentido mais profundo, não ficar só fazendo. Às vezes, o 1 mais 1, espiritualmente, não quer dizer o 2 clarinho. Então, a gente precisa ver o contexto das situações de uma forma mais profunda. O certo é, ninguém está aqui para semente, que nem meus pais falavam. Ninguém nasceu aqui para ficar para semente. Você vai ter que sair daqui um dia. Qual é a sabedoria em ficar vivendo em função de matéria, se você vai ter que deixar essa matéria? Qual é a função de você passar a sua vida inteira construindo um império material quando você vai ter que deixar esse império? Claro, se esse império depois fosse transformar em algo útil para uma população, muito bom. Agora, se esse império for ficar que nem muitas construções que a gente vê abandonadas, estagnadas, é perda de tempo e dinheiro, certo? Eu fico sempre pensando,
no que, justamente, quando você se desapega, você vai dar uma utilidade para aquilo, uma utilidade que te dê prazer, uma utilidade que te dê um retorno de consciência tranquila. Isso é que é a verdadeira aplicação dos bens materiais. Eles têm que te trazer uma satisfação plena de que, por exemplo, está dando conforto para os seus familiares. O que sobra dá conforto para as outras pessoas que não têm. Agora, quando você fica só fechadinho na sua família, nas suas coisas, você começa a ficar angustiado. E é isso que é servir a mamão. Toda vez que você tiver muitas posses e isso te der angústia, sufoco, você está servindo a mamão. Então, por isso que a gente tem que entender, claro, é o apego àquilo que é passageiro. Matéria é passageira. Ninguém inventou nada até hoje que dê para levar para outro lado. Nem casa você constrói lá, você vai construir as coisas lá com aquilo que você tem de moral, com a tua força mental que você constrói as coisas lá. Se você está se esforçando, isso é a verdadeira riqueza. Você está se esforçando moralmente para ter força mental, é isso que você vai precisar do outro lado. Certo? Então, a próxima frase é: perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Raiva, rancor, principalmente contra pai e contra mãe. Pai e mãe é representante de Deus na terra, não importa o que eles tenham feito. No mínimo, eles te colocaram no mundo, porque eles se uniram e dessa união você nasceu. Então, aí já tem que ter a gratidão. Se você tem uma ideia muito ruim de pai e de mãe, ressignifica isso na tua cabeça, transforma isso como você gostaria de vê-los. E cultua e agradece a esse que você gostaria de ver. Mas tem que agradecer, certo? Senão você corta teu elo com Deus, com teu Criador principal. Então, ó, aqui ela fala que o homem já vem, né? Nesse caso, já é o Lourenço Prado, porque eu acho que esse capítulo já é um a mais que ele colocou no livro original, que era o da Florence Sheen. Então, aqui fala que o homem ele já vem financiado por Deus. Na verdade, a gente já vem com a nossa bagagem que a gente vai atrair materialmente, até para a própria família que a gente nasce, a gente traz uma prosperidade. Toda criança traz. É sempre bom a gente saudar as crianças que vão nascendo, porque elas vão trazer prosperidade para aquele lar. E se você, por acaso, tenha levado um susto, não estava esperando aquela gravidez, não estava esperando naquela hora mais um no celular, trate de depois, quando a criança crescer, falar para ela que aconteceu isso, porque às vezes ela sente no útero da mãe. Ou mesmo o bebezinho, a gente acha que não está percebendo nada, está percebendo, está ficando traumatizado e vai crescer se sentindo rejeitado e não sabe por quê. Então, converse. Se você lembra que você fez um movimento com a sua esposa ou com o seu marido de não aceitação, ai, não queria agora, isso vai direto pro bebê. E ele vai se sentir rejeitado o resto da vida se você não falar com ele, não conversar, nem ele vai saber por que ele se sente rejeitado, porque ele não vai lembrar. Então, converse mais pra frente. Olha, filho, aconteceu isso naquela época, mas foi só um instante. Depois tudo se ajeitou e foi maravilhoso você ter nascido. Pronto, certo? Que é isso que em muitos lares acontece, muitas, mais comum do que a gente pensa. Então, se credes que tudo é possível, se credes, tudo é possível, isso é o Cristo, né, que fala. Assim, uma professora, ela foi atrás dessa esoterista, né, e essa daqui ainda é a Florence. E ela falou assim, olha,
eu nunca trabalhei numa companhia de teatro, ela era cantora. E eu gostaria de trabalhar numa companhia de teatro, ganhar dinheiro. Aí, não dá pra você fazer uma afirmação pra mim? Aí ela fez. Aí a afirmação foi a seguinte: Espírito infinito, abriu caminho para a minha grande abundância. Sou um imã irresistível para tudo que me pertence por direito divino. Daí, da segunda vez que ela encontrou a mentalista, ela falou: olha, você não imagina o que aconteceu. Eu fiz o maior sucesso. Aquela frase que você me deu, eu repeti uma centena de vezes. E aconteceu uma coisa inesperada. Eu fui muito aplaudida. Ela não tinha experiência nenhuma. E depois essa frase foi transformando o inconsciente dela, né? E ela fez um trabalho excepcional, que ela não esperava aquele retorno. Aí uma outra situação que aconteceu, uma senhora, ela estava com dois problemas. Ela precisava de $500 em tal dia que ela tinha que pagar uma conta. Um mês depois. E ela também não estava querendo ir num convite que ela recebeu de uma amiga, porque ela ia ter muito gasto. E ela ia ter que dar gorjeta, e era uma pessoa muito abastada, e ela ia ter que botar a mão no bolso. Aí a mentalista olhou para ela e falou assim: eu conheço você, eu sei qual é o seu problema. Você está precisando mais dar um pouco mais para você abrir o seu, seus pontos, né, de energéticos para atrair mais dinheiro. E ela ficou assim, meio, né, sabiada com aquilo, mas foi pro tal evento lá da amiga, né? E ela pediu para a mentalista falar alguma coisa para que diminuísse o tempo, alguma coisa assim, porque ela não queria gastar dinheiro. Aí chegou lá, cada vez que ela via, cada vez que ela tentava ir embora, alguma coisa, alguém convencia ela a ficar e ela não conseguia sair. Daí ela lembrou do conselho da mentalista, ela começou a comprar presentes, dar muitos presentes para todas as pessoas à volta. E estava chegando, só que não acontecia nada, nem ela conseguia se livrar daquela situação e nem o dinheiro aparecia. Aí ela falou: bom, eu acho que eu preciso dar mais ainda. Aí ela começou a dar gorjetas maiores do que ela esperava ter que dar. Daí, quando chegou perto do dia, né, no dia primeiro que ela tinha que acertar aquela conta, a amiga dela chegou para ela e falou assim: olha, eu vou te dar um presente. Eu quero te dar um presente. E deu um cheque para ela de $500. Aí ela agradeceu, né? Porque tudo se resolveu. Tanto ela foi embora depois e ainda com dinheiro para pagar a dívida. Então aqui ela fala: quando você fizer o pedido, você tem que se manter a atividade mental de quem já recebeu. Foi o que ela fez. Ela começou, ela não podia gastar, mas ela começou a dar presente para um, para outro, porque achou que ela estava muito assim. E deu certo. E às vezes, quando eu estou assim, tendo que economizar, muitas vezes acontece. Então eu fico segurando. E aí vem aquela vontade, aí que dá vontade de eu ir lá comprar uma coisa boa para compensar aquela falta de não poder gastar. E aí geralmente eu cedo, compro e uns tempos depois o dinheiro aparece. É sempre assim. Então, realmente para a gente receber, a gente tem que dar, tem que fazer o dinheiro circular e não ficar na carência, não ficar achando que que tá sem. Tem que estar sempre sentindo que já não tá faltando nada, né? Então,
é absolutamente indispensável que você não pense no modo que Deus vai enviar a contrapedida. Isso faz parte da lei, sexta lei do livro de Deepak Chopra, das 7 leis, que é a, a lei do distanciamento. Você não pode ficar desejando uma coisa e ficar revirando toda hora. Ah, mas eu não estou vendo nada que vai me trazer aquela coisa, realmente. Por isso que você não pode ficar pensando em como a coisa vai vir. Mas você tem que se preocupar em sentir a coisa com você e deixar que Deus traga você para você do caminho que Ele achar mais conveniente, certo? Aí ela fala que a fé sem obras é morta. Então, qual é a fé morta? É aquela que você pede, mas você não sente que já recebeu. Você não se sente merecedora daquilo. Você começa a olhar todos os obstáculos e valorizar. Aquilo que a gente olha é aquilo que aumenta. Aí você aumenta mais ainda os obstáculos quando você começa a olhar. Então, a fé, essa é a fé morta. A fé viva é aquela. Tem uma piada, né? O cara sente o cheiro do cocô do cavalo. Então, ele não vê o cavalo. Mas ele sabe que vai receber o cavalo porque está sentindo o cheiro do cocô. É por aí. É uma piada, mas é isso daí mesmo. Você tem que sentir o cheiro do carro novo. Sentir um vento no rosto daquela lancha que você desejaria ter, você já em cima dela, olhando aquele mar aberto, aquele ventão, você de biquíni, aquele solzão, né? Você naquela praia fofa com areia branquinha e aquela água transparente de piscina, essas coisas. Aí você tem que sentir o calor da água, sentir a textura da areia. Essas coisas é que vão trazer aquilo que você deseja, ou o, o, o rosto do seu chefe, que você está desempregado, você já vê o rosto dele, aquela pessoa solícita que tem tudo a ver com você, que ela vai te apoiar, você vai crescer dentro da empresa, não é isso que todo mundo quer? Imagina esse rosto, imagina o toque da mão do seu chefe, um abraço. E é isso que você tem que. É nisso que você tem que sentir. Então, quando você passa a sentir isso, pode ser que não seja aquele que você imaginou. Pode ser que não seja da cor que você imaginou. Mas vai ser aquele que pode ser seu, aquele que está dentro do seu campo quântico. Geralmente a gente costuma desejar o que está dentro do nosso campo, né? E se não tiver no campo, você nem vai passar perto de querer a coisa. Então, se você tiver dúvida, é porque a sua mente subconsciente se acha gravada, ela está gravada com a crença da dívida, com a crença na dúvida também. Então, uma vez, uma professora chegou para ela, né? E disse que fazia alguns anos que um homem devia $1.000. Mas ela não podia obrigar ele a pagar. Daí, essa senhora, né? Ela respondeu para essa senhora: deveis agir vós mesma e não sobre ele. Deveis agir sobre vós e não sobre ele. E aí ela deu essa afirmação para ela: nego a dívida, pois não há dívida na mente divina. Ninguém me deve nada. Todas as contas estão balanceadas. Envio amor e perdão àquele homem.
E aí, quando você estiver nessa situação, você tem que fazer isso até você sentir que ninguém te deve nada, que você perdoou todos aqueles que te deviam. Aí ela falou que dentro de poucas semanas essa mulher recebeu uma carta do mesmo homem, na qual dizia que estava para mandar o dinheiro e quase um mês depois chegaram os $1.000. Isso eu fiz também quando eu coloquei tudo que eu tinha na vida na mão de um investidor. Ele era muito bom no mercado, só que depois de uns tempos ele começou a não devolver com tanta precisão o dinheiro. Mas eu confiei, depois de tudo isso que eu já sabia, e eu comecei a fazer isso daqui. E ele foi me devolveu em 3 parcelas. Ligou para mim e todas as vezes que ele depositou, ele ia pro telefone, né? E me avisava, olha, dona Rosa, depositei. Me devolveu tudo com os juros que ele tinha prometido. E eu fiz isso daqui. Mas você tem que repetir até você sentir isso que você está afirmando. Se você repetir e não perdoa, ai, não aceito. Eu estou repetindo, mas é da boca para fora. Você pode até fazer isso da boca para fora, mas continue fazendo, porque o seu inconsciente ele vai assimilar isso daí. A não ser que você não queira, a não ser que você queira ficar sofrendo, aí é você mesmo, aí você vai resgatar isso de outra forma, pelo sofrimento e pela perda. Mas se você confiar, repetir, até você sentir essa certeza dentro de você, você vai ter a resposta disso daí. A sensação é que você perdoou a pessoa, você perdoou a dívida, ela não te deve nada. E todas as coisas estão balanceadas. Então tem que repetir a frase do jeito que está aqui. Nego a dívida, pois não há dívida na mente divina. Ninguém me deve nada. Todas as contas estão balanceadas. Envio amor e perdão àquela pessoa, certo? E com cada relação e prejuízo, também pode-se dizer que eles resultam de estar gravada no subconsciente a ideia e o temor de perder. Tem muita gente que tem isso, a maioria das pessoas tem, eu mesmo. Às vezes eu me pego com medo de... eu vejo isso, aí eu dou uma sacudida em mim mesma e falo, não, isso daí não é meu, vai ser meu se eu tiver direito, mas enquanto não tiver comigo, eu não tiver certeza que eu não vou me apegar. E mesmo quando tá comigo, eu não me apego não, porque eu sei que tudo é passageiro. Mesmo, eu sempre fui assim, antes de ler qualquer coisa, eu nunca me apeguei. Pessoas, quando eu falo apegar, ai, não posso viver sem esse. Ai, não vou, uma vez só, né, o primeiro namorado meu, que eu me acostumei. Fiquei 9 meses, uma maravilha, né? Era tudo que eu queria, era o príncipe. E aí, quando foi embora, eu não ia atrás, não, porque eu sabia que ele tinha um monte de mulher no pé dele. Eu falei, eu vou ser mais uma, né? Pra ele pisar. Não vou, não. Aí, o que eu fiz? Dei a volta por cima, porque eu fumava. E eu tava dependente de outras coisas, não era dele. Mas eu tinha projetado nele. E aí eu acordei, falei, não, sou eu que tô errada, eu não vou entrar nessa, não, eu posso mais que isso. Dei a volta por cima, 15 anos. A pessoa tinha 24. Depois foi uma maravilha. Aí foi conquista atrás de conquista. Aí a gente tem que usar essas dificuldades para se superar. E não para ficar se achando, porque não tem ninguém vítima. É isso que o Kardec mostra através das pesquisas dele. Não existe vítima.
Nós temos condição de superar cada vez mais as coisas que vêm pra gente. Deus não dá um frio maior que o cobertor que Ele nos deu. Não dá. E isso muita gente não quer aceitar. Por isso que muita gente não quer. Outra coisa também que eu gostaria de falar. No Brasil, o que está acontecendo hoje com o presidente é que ele é cristão. E ele é declaradamente cristão. E por isso que vai atrás da justiça, lealdade, verdade. Teve alguns problemas políticos com os filhos? Teve. Só que os filhos não são exatamente como o pai. E o pai está provando, porque ele está fazendo muita coisa no Brasil, só que os jornais não noticiam, porque todos os jornais, artistas, a maioria, não digo todos, mas a maioria, é materialista. E materialista no Brasil é ligado a quem? A parte esquerda, que é materialista. Existe a direita materialista também. Então, os dois sempre alternaram, a direita materialista com a esquerda materialista. Agora que aparece um cara cristão, tá todo mundo contra ele. Ele tá sozinho com o povo, porque o povo do Brasil é a maioria cristão. Não adianta eles quererem dominar. Materialista no Brasil não domina, porque a maioria do povo não vai obedecer, vai criar problema com o povo. Então, agora que esse presidente abriu esse caminho, os próximos vão ter que mais ou menos seguir essa linha, porque ninguém mais vai aceitar esses 10 anos de destruição materialista que teve aqui no país. Não é só materialista, é escola indo para as cucuias, escola de criança, né, a educação infantil, dinheiro nosso, do país, do povo, indo sem autorização do povo para Venezuela, para Cuba. Ele, o ex-presidente, apertando a mão de torturador internacional. E o Brasil não apoia esse tipo de coisa. O povo, não. A maioria do povo, não. Só os materialistas, e acho que nem os materialistas. Porque ele apoiou um cara que estava torturando e matando gente. E ele fez questão de apertar a mão do cara na frente de todo mundo. Acho que até para afrontar essa rixa que ele tinha com o brasileiro, que a maioria é cristão. Não adianta querer mandar aqui, querer impor, porque a maioria é cristã, pode viver no senso. Então, eu estou explicando isso, que resumindo o que está acontecendo no Brasil. A maioria dos artistas e mídia estão manipulando as informações, trouxa de quem vai atrás. Eu não sou da mesma religião do presidente, mas eu sou cristã. Então, eu estou enxergando as coisas. Estou enxergando. Não quero, eu como brasileira, não quero mais ver gente que estava aí no governo roubando e cometendo injustiça uma atrás da outra. Não quero mais ver isso daí. Agora, não importa a religião do presidente, o que importa é o que ele está fazendo, certo? Então, aí chegou uma senhora um dia com uma lapiseira de prata num teatro. Então ela fez todos os esforços para encontrar, mas ela perdeu, né, a lapiseira e ela não conseguiu encontrar. Por fim, o que ela fez? Ela negou a perda e seguiu a afirmação que a mulher tinha falado. Nego a perda, não há perda na mente divina. Por isso não posso perder a lapiseira. Receberei a mesma ou uma equivalente. Isso aqui é uma frase. Passaram-se algumas semanas. Certo dia encontrou-se com uma amiga que trazia pendurado no pescoço por uma corrente uma bela lapiseira de ouro. E aí a amiga disse, você quer essa lapiseira? Aí ela falou, eu paguei $50 por ela na loja de Tiffany. Aí a senhora olhou espantada, ela falou assim, e respondeu, né? Oh meu Deus, como você é admirável. A lapiseira de prata era pouco para mim, ó Deus, né? Ela pensando e agradecendo a Deus. Eu tinha lapiseira de prata, você me manda alguém para me dar uma de ouro. E foi o que aconteceu. Então, quando os negócios vos derem algum prejuízo, deveis reconhecer que aquilo não era vosso, ou que Deus vai dar-vos uma coisa melhor. Assim, pois, não deveis revoltar-vos contra a pessoa que vos deu prejuízo, mas sim abençoá-la porque vos deu oportunidade para um proveito maior.
E as vossas ideias sobre finanças e negócios têm grande importância para a vossa prosperidade. Isso também tem num texto daquele Os Poderes da Mente, aquele livro que eu faço parte. Tem um texto lá de uma das pessoas que escreveu, né, de uma das profissionais, que ela fala exatamente isso. A importância da mente do dono sobre o negócio. Isso eu já constatei também. Tinha uma farmácia que eu sempre passava por ela, tinha várias farmácias naquele quarteirão. Eu nunca tive vontade de entrar naquela farmácia. Outro dia eu passei, olhei, ela fechou. Aí eu lembrei, falei assim, nossa, eu nunca tive vontade de entrar naquela farmácia. E o que que vinha? Eu comecei a me analisar, o que que eu sentia. Eu pensava na farmácia, eu sentia antipatia. Então alguém ali dentro, provavelmente o dono, devia ter alguma dificuldade em se comunicar com pessoas, em se comunicar com os próprios funcionários. Então aquilo contagia os funcionários, contagia o trabalho inteiro. E vai chegar na ponta final, que é o consumidor. Então, muito cuidado quando você... Outro caso foi que eu falei aqui. Eu ia no... Tinha um lugar que abriu vendendo uns ovos a uns preços excelentes. Comprei. Não aconteceu nada. Da segunda vez eu comprei de novo, só que eu passei antes pela frente da loja fechada. Ela tinha uma porta de vidro e batia sol direto no ovo. E aquele ovo ele vendia, né? Ele não ia perder o ovo. Aí eu avisei a ele. Falei, olha, seu ovo está ficando exposto no sol, isso daí estraga. Deu um jeito de não deixar. Ele deu 1000 desculpas, querendo dizer que estava certo o que ele estava fazendo. Eu levei, né? Mais uma caixa. Um ovo estragado. Eu não falei nada. Na terceira vez que eu fui, levei outra caixa, 2 ovos estragados. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais. E aí o que acontece? Assim como eu, deve ter acontecido com outras pessoas, aí ele não recupera nunca mais, esse comprador ele não recupera. Então se você vai abrir um negócio, você coloca lá o teu carro-chefe e não cuida, você vai espantar todo mundo. E depois para você recuperar, você tem que mudar o produto-chefe, você tem que achar outro produto. Aí vai demorar para você ter, porque você carimbou a sua loja de desleixada. Então, muito cuidado quando você for abrir o negócio. Ele tem que ser impecável. Não é muita coisa, você tem que ter uma coisa interessante, mas impecável. Uma entrega impecável, ela ganha cliente. E fechou. Essa loja ela virou agora comércio de roupas. Eu não sei, é da mesma família, só que não é o moço. Agora é a esposa que está fazendo lá. Não sei se vai dar certo. Se eles não atentarem para esse lado aí de relacionamento, cliente é rei, gente. Cliente numa loja é rei. Você tem que tratar como rei, porque é ele que vai garantir o seu negócio. Não tem outro caminho, não tem outra visão. Então, abençoando e desejando a prosperidade a quem vos deve, praticais a grande lei da não resistência e auxiliais a pessoa a resolver os negócios e poder pagar-vos. Porque você fica mandando coisa ruim para a pessoa fica mais enrolada ainda. O que não deixará de fazer em consequência do sentimento de que sois um amigo, tanto material como espiritualmente. Foi isso que eu fiz também. Eu nunca deixei de ter admiração por esse investidor que eu deixei dinheiro. Nunca deixei. Eu admirava aquilo que ele fazia. Só que começou a uma certa época, acho que ele fica meio saturado, né? As pessoas se cansam. Mas ele me devolveu. Porque é o teu sentimento, é aquilo que você está mandando. Porque acho que a maioria estava querendo que ele morresse, né? Porque não tinha como tirar o dinheiro dele. Então, numerosos exemplos foram citados no decorrer desse livro para provar que se trata de
leis que agem e produzem resultados práticos. Por isso que ela dá muito exemplo. Tem que fazer as frases e esperar. Só que a frase você só vai poder parar de repetir quando você tiver aquela sensação de retorno do seu inconsciente. Ele vai te dar uma calma e você vai sentir que a coisa realmente vai acontecer. Todas as vezes que eu fiz foi assim. Eu me acalmei. Imagina o desespero você colocar um dinheiro todo da sua vida na mão de investidores sem ter segurança que aquilo ia ser devolvido, mesmo com contrato, porque o dinheiro dele não fica no Brasil, ele não tem nada de nome de bem no nome dele, e todo o dinheiro dele vai para Ilhas Caimã. Quem é o advogado que vai tirar dinheiro para ele devolver? Se bem que outro dia eu vi um que faz isso, né? Mas a base para uma boa solução dos problemas financeiros se acha na aplicação do princípio que, em todas as coisas nas quais a razão humana estiver do vosso lado, deveis inverter os papéis, e em lugar de vos queixar do vosso adversário, abençoe o seu adversário. Assim procedendo, estabelecereis a influência iluminadora do amor, fareis aparecer a verdade e a justiça da situação em que estiver desenvolvido. Então, nunca atirar pedra vai resolver o problema. Como esse investidor aí, até hoje, eu admiro ele, sabe? Ele se perdeu, acho que numa certa época, só ele sabe por quê, mas eu não deixei de admirar o trabalho dele, nem a proposta dele. E nem fiquei pensando que era falcatrua. Eu acho que depois de um tempo começou a ser, mas não era no começo, tenho certeza. Então, muito obrigada pela atenção. Espero ter sido útil a quem precise. Utilizem, só nesse capítulo acho que tem umas 2 frases boas, acho que tem até mais. Anotem as frases. Depois, no final, eu vou passar uma frase de cada, porque na verdade vocês têm que comprar o livro para ter ele na íntegra. Esse livro vale a pena comprar, ele está vendável ainda. Aproveita enquanto ainda ele está sendo vendido. Até o próximo. E se ficou baixo, desculpe, porque agora é madrugada e essa parede aqui é do vizinho do lado. Eu tô com medo de falar muito alto. Até o próximo. Vejam meus vídeos também, os outros antes desse que eu coloquei 2.